work by World Social Forum and World Social Assembly, and most of them are Portuguese speaking. And that was the problem now, how to mix the whole thing when we will have a session which is mainly English, and then I hope Ardo from Senegal will join us as well. So Então, in spite of this, we are now depois, on time, apesar dos and problemas you are most com welcome. interpretação, agora estamos no tempo certo e vocês estão Problem will be bem-vindos. O that problema que vamos we ter are in a very é que estamos extraordinary time num when tempo we have so many extraordinário, conflicts and so em que many temos muitos immediate issues conflitos e to attend muitas to. questões para I also atender. see message from Eu David também recebi Swanson, who will be in next mensagens de session. Davi, que All of vai his participar family da have their próxima sessão, e personal toda a bank sua accounts família cancelled, and tem the whole world by suas on contas war in the bancárias United States. canceladas porque estão So tendo we uma see guerra the com os kind Estados of oppression Unidos. we have seen in many Então, estamos countries, vendo esse tipo de opressão em authoritarian, is muitos now growing everywhere. países So we are in this autoritários que situation, está but that crescendo makes em the todo effort we lugar. are doing Então, today isso to faz que focus on nosso principles, and esforço if we hoje can take up the tem que torch which now the governments have focar left nos behind. princípios So que os governos têm in deixado this por situation, trás. we thought it was very Nesta important situação, to nós acreditamos que é muito reach out to importante many countries and many movements. tentar entrar em And contato com that's why today diversos will be a challenge, países e because we diferentes have in total movimentos. Por isso 12 que hoje speakers, vai ser um desafio, and porque temos there will 12 be in the palestrantes beginning a bit e no longer, 8 to início 10 minutes, but then it will vamos be only three ter to em five torno de minutes 8 a 10 minutos para because apresentar, mas depois vai it's ser very mais ou useful menos to 5 have some time minutos, in porque the end precisamos where we mais can have tempo no some final discussions and para so que on. podemos I discutir as will, questões. Eu, after 7 minutes, I depois de will 7 tell minutos, the two eu persons vou who I hope will introduce contar, this session. Let me see. eu vou ver sobre as pessoas que vão I'm apresentar missing nesta Heikki sessão. Patomeki, Eu and estou faltando also Reiki Olga, who I had Takumek, contact with 2 minutes ago or so. em que I eu hope tive they will contato há come 2 minutos. any second. Eu espero que ele But apareça em qualquer then, momento. after 3 minutes, I will E depois de indicate 3 minutos, that now it's we have to start to think vou about avisar ending que vamos the tentar concluir introduction. a introdução. So most welcome, Então, muito bem-vindos. and Brother Benson, you may introduce. Okay. Yeah, I'm Palle Benson. I'm from the Nordic Peace Alliance, but also I'm also into Danish organizations. ICAN Partners Forbid Atomvåben, and also NOAA Friends of the Earth Denmark. Yes, next. Yes, and Agora, I urge people that you can. eu sugiro que as Chat pessoas is very usam o important. chat There you can have any para, kind of para que comments on the vocês podem declaration. colocar Please qualquer tipo send de it in comentário writing. We sobre a will declaração. save the chat, but there Nós you can also have vamos discussions and salvar os parallel chats to. e vocês podem ter conversas paralelas. You know, the young activists, especially Vocês Neringa, conhecem os novos together with us ativistas, today, and os also jovens ativistas Maringa e sua Neringa e seu companheiro, que vão nos ensinar como utilizar estas metodologias. Então, por favor, vamos escutar e aprender o máximo possível. E agora estamos vendo Heikki, que apareceu. E acabei de dizer para todo mundo que temos mais tempo, mas algumas apresentações vão ter que ser encurtadas para concluir por causa do tempo, porque a ideia era ter uma discussão mais ampla para renovar nossas discussões sobre
segurança comum e direitos humanos e a Conferência de Helsinki de 1975. Agora eu peço que as pessoas que estão com a cabeça virada para baixo, que conserta sua imagem. Muito bem-vindo. I don't know how it's possible. Even I very cannot nice. understand how I did it, you know. Não sei como eu fiz isso. Desculpa, gente. Não sei Do o you que change fazer. in configuration the count the zoom? Talvez tenha que verificar a configuração. Rosie is the expert. She is in Mexico. Rosie She é is the a wonderful especialista. person who Ela has está em organized México the e ela é a interpreters, pessoa and muito agradável que they are está also organizando os very intérpretes. wonderful, our E eles também interpreters, são muito helping us so much. maravilhosos, porque eles estão ajudando a And gente she is used to muito. these things, E or ela has to está be acostumada com essas by coisas. practice. Pelo menos ela tem que And it's ser only na because of prática, this help né? from É só Japan to com Mexico that it's esta been possible ajuda to be able to Japão e do organize México this. que temos a possibilidade de organizar este evento. But I think we can live with you upside down. Eu acho que podemos conviver com isso, com sua imagem virada. Leave and return back 1 minute. Then we Eu let vou Heikki sair e Patomäki. voltar, só um It's better like minuto. this. So Heikki Patomäki, please, can Então, you take the Heikki, floor? você Of course I poderia can. começar? I hope I'm Claro, not upside posso. down. Espero que minha imagem não está virada. Anyways, I'm going to Então, say a few words about the concept of common security that is eu central vou to the falar ICE, sobre o and conceito also something de about the segurança contradiction comum that is e também inherent to the sobre way things have been framed within the OSCE a system. forma que Now, tudo tem common security sido as a concept tratado emerged no in the sistema. 1980s. It was part of the, in the title of the Então, Palme Commission 1982 report. depois de There were other people who have 1982, been developing similar kinds of ideas in the tem peace outros movement conceitos and semelhantes peace durante research os community in the movimentos de 1960s and paz 70s, e but desde the concept itself 1960 e was launched at this 70. point in time. So this Mas was neste after the momento em Helsinki Conference of tempo, 1975, so depois da obviously the conferência de Helsinki Conference, the 1970, original version of it didn't include the concept of common security. Now, é, the basic idea of this concept foi can be construído expressed o in various conceito de ways. segurança First comum. of all, it Em primeiro recognizes that lugar, all would arise from the dynamics of a reconhecemos que security dilemma, meaning that the todo mundo apparently defensive sofre operations by de states dilema de can be seen as segurança em offensively comum. intended by rival states. And this leads to the E security isto paradox where everybody is more insecure than leva a they would be paradoxo otherwise. de segurança And comum. according to the Palme Commission and many others, Em the acordo com a problem has been Comissão made worse Palma, someone has a mic open which might alguém be tem seu disturbing. microfone aberto. By the existence of nuclear weapons. E a So existência the idea of common de security armas is that security of nucleares. one Então, a state or one ideia da party is segurança best é secured que um by Estado ou enhancing the um security of partido others, rather than through military build-up or dominance não or anything like that. permite And a so the idea is that situação militar. security should be mutual, Então, a it should segurança be deveria ser cooperative. mútua e According to Palme corporativa. report, states cannot achieve security at Então, each other's expense. Security must é, be achieved not a against segurança adversaries, precisa ser but with them. alcançado Common não como security adversidade, is mas the reading junto from com os the report outros. itself, must Então, a replace the present reportagem expedient of deterrence. deve substituir a What are the experiência practical presente. implications of Então, the quais concept? I mean, são they have as included things implicações like trust práticas? building and disarmament. Construção de And both are conceived confiabilidade as a mutual process. I mean, they're not e, conceived claro, é um as processo unilateral things, but mútuo they require the e, cooperation of different parties. e diferentes Now, partidos this was also the e basis of the Paris Charter in cooperativos. 1990, so 8 years Mas after the Palme Commission a partir de report. da década de The Paris 90, Charter uses the terms cooperation and common in foi the usado os context of termos security almost cooperação interchangeably. e Sometimes they also have the segurança concept como of se fossem solidarity as well. intercambiáveis. So just a couple of quotations. Security is Então, algumas indivisible, and the citações. security of each A segurança participating é state is sugerida exactly
linked to the security of all the others. sendo The unprecedented conectado reduction of a armed outros forces brought about the sistemas. Treaty of Conventional Armed Forces in Europe and the new Mas approaches to security a and questão cooperation de in the aumento e CSCE segurança na process, Europa being a new concept e of o security processo in de Europe and a new dimension OSCE in our relations. I mean, this was the precisa spirit verificar as of relações 1990 entre as partes. when the OSCE was founded. Então, In quando o practical terms, OSCE since foi 1990, fundado the e a OSCE partir purpose has da included década de confidence and 90 security building measures, foi the establishment incluído a of conflict construção de prevention centers, confiança, various field medidas de missions, concessão de mediation and confiança dialogue platforms, e and also plataformas measures de for democratic comunicação institutions and human rights. e direitos humanos. All this sounds good, and this is all very Tudo isso important. parece But there's a central contradiction muito in the bom, OSCE. mas existe outro The, problema the na first part, common OSCE. security Em itself, primeiro lugar, a is segurança cooperative and so comum on. It em expresses the si primacy of expressa shared a understandings and primacia values, and thereby dos valores those e of the world community. compreensão da However, comunidade global, these documents mas estes also include a more documentos também individualistic and incluem possessive side as well. conceitos mais And individualísticos. this E contradiction isso between the two, sometimes it's only a tension, sometimes it's an utter causa certa contradiction. tensão e Is outras also at the heart contradições of the em diferentes indeterminism of momentos. Então é international difícil law as well. So determinar on the isso one em hand, the termos possessive de leis individualism part has to do internacionais. with state sovereignty, which is Então, a supposed to outra be questão absolute. And then on the é other side is sobre os the estados, community que deveriam ser ratio of the world absolutos, community e também in nas a more general comunidades way. da It has its own values, OSCE. and É, it also tries to stimulate cooperation, mas solidarity, and também so on. tenta And estimular there are diferentes tensions between the two. formas de cooperação In the OSCE internacional. documents, the E possessive estes individualism documentos is também expressed in statements like the expressam following. We are determined to cooperate que in estamos defending democratic determinados a institutions cooperar against activities para a which violate the democracia e contra independence, sovereignty, atividades equality, or territorial contra a integrity of the soberania participating state. e a So the integridade do states are território. sovereign and they Então, are os equally estados são sovereign. soberanos And the e sovereignty there igualmente is understood in soberanos. E absolutist and soberania categorical é terms. One considerada of de the forma implications actually with categórica security aqui. arrangements, Então, one of the em statements referência à in segurança the Paris comum, Charter reads, in this context we fully recognize neste the freedom of states contexto, to choose their own reconhecemos a security liberdade dos arrangements. estados e suas Now, formas de if the aim is to segurança protect the comum. independence, sovereignty, territorial integrity, Então, para self-determination, proteger and freedom of choice of each member state, autodeterminação, then the integridade cooperative community territorial shouldn't e as set any limits to their liberdades sovereign freedom, so they can do basically whatever they like. é, So, têm suas próprias states are free to limitações. choose Então, their own pode ser da security forma que eles arrangements, bem for entendam. instance. And Então, if this means por forming, exemplo, isso enlarging, pode strengthening, or significar joining a military alliance, fortalecendo or even preparation for até war, mesmo so be it. uma questão And militar. in the E se OSCE for assim que process, the seja. actors have actually been aware of this tension, Então, os although they may atores not são always see it cientes as dessas a contradiction possibilidades between e sempre foi the visto como uma individualism of the states contradição and the a questão do collectivism or individualismo dos communitarianism estados of the e, world ao community. mesmo tempo, os coletivos For e as example, comunidades. the Outro exemplo, 1999 em Istanbul 1999, document em Istambul, exhibits a o major documento de Istambul exhibits both elements of trata individualism and common security in dos one single elementos de passage. And this is a individualismo e contested segurança passage in comum. the negotiations. E The tem nessas Americans in particular, passagens, they seem to have been pushing for nas possessive negociações, individualism here for the Istanbul document, like the porque participation of the no NATO documento enlargement. de Istambul The é sentences in the same ritualístico. passage directed against neste PRC's and trecho, NATO's possible é dominance NATO, in Europe, OTAN, stem from the Russian demands, obviously. And then trata da these questão were da in turn Rússia, moderated by a strong admonition not to rely on the concept of sphere of influence, e which não was seen as a way of returning to se a apoiar older version of nos the conceitos de world of sovereign influência, states that included also various imperial quando a gente practices pensava em that estados were commonly soberanos associated with e the concept suas of sphere práticas of influence. diversas. Now,
Agora, bit confusing, obviously. isto é um pouco So, confuso, in obviamente. order for this to make sense, in order Para this isto ter not to be totally sentido indeterminate, e there has não to be ser some uma kind of a coisa mediating totalmente principle between indeterminada, individualism and communitarianism. temos que The pensar nas currently diferenças entre found OSCE individualismo e, documents in any e explicit form. coletivismos. But there are certain tendencies that are very Mas clear há nonetheless. certas So tendências the que são Paris muito Charter as a claras. whole is framed in terms of the reduction of the armed forces, Por the exemplo, a new approaches to redução ou a security, where desarmamento security is seen as indivisible and the security of each e state que a party segurança é is indivisível inextricably linked to the security of e all other que states. Now, isso so we é need a mediating vinculada a todos os estados, a principle of some segurança de sort, todos os and my estados. suggestion is that the good candidate for such a task is John Stuart Mill's no harm principle. A In his ideia On é o Liberty, Mill argues that princípio de individuals are free transferir to nenhum do whatever tipo de they want as danos long as they don't e cause que harm todos podem to fazer o others. que eles querem, desde This que eles não famous causem no harm danos principle ou prejudicam os can, outros. arguably, provide a minimalistic definition of what is meant by common. Então, It is, of vamos course, in line with the pensar em underlying fornecer liberalism of this kind of a uma theory and abordagem understanding, minimalista which sobre is o que é common comum sense in both international theory and e contemporary em termos neoliberal da world. teoria It is not internacional without its e o limitations, mundo but it's nonetheless a contemporâneo, good que tem suas minimalistic starting point limitações, for mas trying é to uma reconcile the two abordagem sides minimalista of sobre also o the conceito OECD documents. de comum It doesn't que exclude vamos more tratar ambitious nos goals of documentos. common and cooperative Não security, but it's a deixa good de way of tratar trying to as outras questões de reconcile the segurança, mas é uma forma various de points in tratar context. dos diferentes So a conceitos e few contextos. about the Então, algumas applications of this. palavras sobre Let's consider a first the NATO aplicação disso. enlargement. The essence of Primeiro com military a OTAN. alliances is that they are directed A against some questão states das that are not part of the alianças alliance. é que se And they direciona are a very often seen as, or alguns typically seen estados as que não são potential threats. aliados So, and e it que is also poderiam clear that the ser expansion of the alliance potenciais will strengthen the ameaças. military strength of the alliance E in the temos same que way as pensar arguments do. na So força they're militar das equivalent in terms of their alianças effects. e OSCE seus principle of no efeitos harm is not devoid of equivalentes. substance or direction, as mentioned already a few times. The Isso general não thrust of é the sem spirit of the problemas. OSCE is in the direction of Em disarmament termos and da confidence building. OSCE, que tem So, como Homeland foco Security, a moreover, is also paz opposed to military buildup e or questões any comuns. attempt by one party or grouping to dominate. Hence, in general, one can argue, military alliances and their expansion can be difficult to E as reconcile with the principle of alianças no harm. militares podem However, estar its na overall aliança também com iteration a questão in the de não context is based danos. on trust and Então, cooperation os acordos involving são both the big baseados armament. em It may possibly confiança e see the two desarmamento. as consistent. E desta forma, talvez é However, possível ser consistente. the NATO Mas expansion toward Russia's border, a situação do borders didn't OTAN, occur que in quer this kind of a expandir context. suas In the 2000s and fronteiras, particularly in the 2010s, the situation especialmente started to be quite different. nas Now there décadas was de also a 2000. historical background to this. The E nuclear também deterrence between the a US and Russia questão de continued to deter define their relationship in the o uso 1990s and de 2000s. armas nucleares By early 2000s, it was em made clear o that Médio Russia will Oriente not também foi um join problema. NATO, it would remain outside NATO. Recentemente, sabemos que a Rússia não By that vai time, se due to juntar à many incidences, OTAN including the Kosovo crisis, the Iraqi war, e the color sabemos que revolution, and so temos on. So by muitas crises 2005 or como so, a the guerra trust no between Russia and Iraque, NATO or to em the outros US was already lugares. crumbling. Então, So the os context is not acordos entre a particularly Rússia e os cooperative Estados anymore. Unidos já And in this caíram. context, E following the neste idea of no contexto, harm principle, it is clear that NATO seguindo o expansion princípio de was não causing harm. causar danos, Now, podemos verificar que in estão the causando dynamics of these danos, estão recent decades, prejudicando as the pessoas conflict e os between direitos. individualism and Então, os communitarianism, or conflitos the entre contradiction o between the two, coletivo has e in o fact worked in both individualismo directions. Quite often, the funcionam West has nas appeared duas to the values direções. of the world community, Então, particularly those of podemos democracy and human rights, and conciliar com os interfering with the valores internal affairs of da countries. comunidade Russia, for its internacional. part, has justified its Rússia, distance, including por its seus distancing itself avanços, from the ideas of está se democracy and human rights as distanciando das conceived in the ideias de West, democracia e and direitos some of its humanos, actions, including e military operations on the algumas das territory suas of other ações, countries, como in a manner that is consistent militarismo, with possessive está individualism. seguindo So both com sides o have been using both individualismo. individualism Então, can
Estes conceitos têm sido usados nos dois lados, né, de paz e de guerra. Então, temos apelos simultâneos referentes aos dois princípios. Meu argumento é que o conceito de segurança comum e a sua competição com segurança militar é um paradoxo. E no final deste processo, buscamos uma situação mais segura. Agora, a OSCE é fundado nestes conceitos, mas infelizmente, a Declaração dos Povos tem suas contradições também, especialmente o princípio inicial, por exemplo, que nós reconhecemos a responsabilidade das pessoas e sociedade e através de fronteiras e direitos humanos e direitos contra o militarismo em outros países. Mas isso contradiz o princípio de Estado sobre entidades. Eu também penso no princípio de não causar danos. Poderia resolver este problema até certo ponto, mas estas contradições talvez possam ser alterados com intervenções por diferentes sistemas mundiais e transformações institucionais. Mas sempre vai ter contradições e diferentes ideologias. Então, essa faz parte de políticas democráticas e de paz, mas por falta de tempo, eu vou ter que deixar o assunto sobre transformação institucional para outro momento. Obrigada. Heiko Patomäki, precisely that kind of criticism you bring forward. That's why we have these sessions, and I hope Obrigada pela sua abordagem, Heike. É por isso que temos essas discussões e vamos terminar essa declaração no dia 7 de julho. Olga, now the floor is Olga, yours, agora é sua vez. Mas, por favor, faça uma apresentação um pouco mais curta do que o Heike faz. Eu sei que criamos este problema. Não é seu problema, mas é isso. Yeah, thank you very much. And as you noticed, I was upside down at the beginning Muito obrigada. of the conference, and I think it's very symbolic. This is what Acho I que esta usually conferência é when I'm muito following simbólica. the political situation. Isso é como eu me sinto assim quando estou numa situação. Eu sou Olga, sou de Bielorrússia e eu sou membro de VIU e tenho muitos sentimentos estranhos hoje, porque eu passei mais do que 25 anos lutando sobre a ditadura em Bielorrússia. E eu tinha 17 anos durante a ditadura. Então eu cresci nesta situação e eu percebi tudo desde o início. E nós queríamos parar isso, mas não entendemos as consequências naquela época. Então eu tenho muitos sentimentos fortes e imagens sobre esta situação. Às vezes eu penso nesse contexto
Belarus. Eu quero tratar da minha experiência e por que essa situação é tão perigosa até para a Europa, porque eu sou uma pessoa que tem experiência nos dois lados. Então tem muitas reflexões. Em primeiro lugar, as pessoas pararam de conversar em casa, e isso é muito sério, porque o Lukashenko começou a construir uma outra ditadura. Ele decidiu ignorar Lukashenko, ou seja, vamos bloqueá-lo e não vamos conversar. Então, ele está recebendo muito poder e energia, e tem mais e mais poder, e tentando bloquear os diferentes lados. Mas, de qualquer forma, precisamos manter um diálogo, mesmo com pessoas das posições opostas. Outra questão é, se você tem atividades ruins, até mesmo com explicações e outros objetivos, agora temos explicações comuns sobre guerra, mas nós esquecemos de direitos humanos por causa das guerras. Então, as liberdades e direitos humanos têm sido retirados por causa que estamos em guerra. Então, as questões de segurança comum. Please speak a bit slower for the interpreters. Okay. Yes. So if we do something bad, the result will be Então, bad. se nós fazemos coisas ruins, os resultados vão ser ruins, apesar de qualquer coisa. Também na Bielorrússia, isso é uma estratégia de ditadura em que ninguém se sente segura. E agora, aqui na Europa, não sentimos seguros. E ao mesmo tempo precisamos falar sobre segurança coletiva, mas não há verdadeiras ações para segurança coletiva, porque ninguém acredita no poder do povo. E isso é muito sério também, porque as pessoas, ou os políticos, ou a imprensa não têm poder. Os poderes são nas armas, e isso tem consequências muito sérias, porque as pessoas começaram a acreditar no poder das armas, especialmente as armas nucleares. E todos os sonhos de cada país é sobre as armas nucleares. Agora temos uma cultura nuclear, e agora as pessoas acreditam que esta é a decisão. E outra consequência da falta de confiança no poder do povo é que em toda a região estamos vivendo numa sociedade muito paranoica. Não importa se estamos em Rússia, ou Bielorrússia, ou Europa, o sentimento é igual. E as pessoas suspeitam, ou seja, como resultado, a polícia secreta tem cada vez mais poder. Mas se há civis, militares ou agentes militares, eles têm cada vez mais poder também.
Isto é uma consequência de muitos anos de experiência. Então, o que é importante agora? Primeiro, temos que voltar para o conceito de direitos humanos, porque eu estou verificando que cada vez mais as pessoas estão esquecendo sobre direitos humanos como uma necessidade da segurança comum. Nós não podemos ter segurança comum sem os direitos humanos para todos. Então, temos que manter os princípios de Helsinki mais 50. Especialmente porque precisamos desenvolver o conceito enquanto a segurança e direitos humanos estão se separando, mas eles têm que ser um conjunto. Então, penso que tem só uma forma de mudar a situação e parar a guerra e militarismo e tudo que está acontecendo na nossa região. Nós precisamos construir uma zona de militarismo nas fronteiras, talvez até 50, 100 quilômetros, apenas para manter o militarismo nos dois lados das fronteiras. E para manter o corredor de paz. Então, precisamos pensar nos objetivos conscientes. Eu odeio falar sobre as definições militares, mas estas são estatísticas oficiais. Temos 100.000 desertores. Isto é o exército total. Então, isso é uma parte dos membros do exército que não querem participar da guerra e estão sendo forçados a participar da guerra. E também temos o problema da armas nucleares na região. Precisamos promover narrativas de paz. Em outro passo, na minha opinião, é muito importante este passo, porque quando as pessoas estão tão divididas e estão numa bolha, é possível, é muito difícil criar qualquer plataforma de diálogo. Então, precisamos muito desses tipos de plataformas para entender as atividades comuns, porque só temos um planeta e apenas temos nossos próprios países. Então, precisamos criar paz sustentável. E isso só seria possível quando respeitamos direitos humanos para sempre. Isso é a minha mensagem para hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pela esta intervenção. Agora temos Ardo do Senegal e vamos pedir que ele fale sobre o Fórum Social Mundial para o ano que vem. Mas talvez primeiro agora tem uma lista de palestrantes no chat. Has to go a bit earlier for some commitment. So please take the floor, Neringa. Neringa vai falar agora, por favor. Important organization that you are part of. E explicar sobre sua organização. Muito importante. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui. Gostei das intervenções anteriores. Agora eu vou fazer a minha apresentação. Vocês estão enxergando a tela? Yes, it's possible. Now it disappeared. Now we can see it. Yes, and can you see it moving? No, we saw it just. It's not moving.
Okay, maybe now it's Oh. moving. Yes. Okay, so we'll do it like this. So I represent United for Então, Intercultural Action, which is a human eu, rights tô, network. eu I'm represento also uma PhD organização student para at SOAS University of London. ações My interculturais short em intervention Londres. today is inspired by the topic Hoje, of the upcoming minha conference apresentação by the Finnish é presidency, inspirada which pelo is tema plus 50, respecting the legacy sobre and preparing for the Helsinki future. mais 50, respeitando I o wanted to legado offer some e preparando post-colonial para o perspectives futuro, towards these e topics. também nas perspectivas So, pós-coloniais. first of all, the Então, em concept primeiro lugar, declaration, which I was really inspired by, was the a partir da call to Declaração review dos focused on Povos, eu fui international inspirada law, pela of the ideia rejection of de leis legislation human rights internacionais language to justify e strategic também advantages, o uso to incorreto recognizing de climate linguagem crisis as a de fundamental direitos European humanos security issue and a e call também for nas peaceful, questões just and da crise ecologically sustainable climática growth. e a ideia de justiça e Before I go into paz some of the no findings of mundo research I've done, ecologicamente I want to sustentável. acknowledge the complexity E of Europe também quero in the reconhecer a wider world. complexidade de And Europa here's a dentro do quote mundo. from the president of Finland said just this month. Aqui é Let me uma justify citação Finland's do refusal to presidente da recognize the state of Finlândia, Palestine, saying in times quando of ele falou change, each sobre a country applies Palestina. these pillars Nos in its tempos own de way. mudanças, cada Finland will país focus on aplica values and interests. seus pilares So I think em we sua, see de that sua própria forma. Na values-based Finlândia, vamos foreign focar nos policy is valores e in os crisis, interesses. and Europe overall cannot be Então, taken seriously in its a commitment for crise international na humanitarian Europa law, which is Написать outlined. по-английски ответ на письмо, não кстати, не очень переживаю. Yeah. Для меня это просто показатель того, что Sorry, Andrea, белорусский I think режим you need очень to. сильно следит за нами и Please. пытается каким-то образом Yeah. нас остановить и I помешать. don't know how to. Но Some это на mics are самом not деле смешные какие-то muted. попытки. Есть гораздо более серьезные попытки, но то, что Please они за нами mute your смотрят, mics. Voy a sacar mi computadora. Amazing. And here I will also briefly share the insights of the Agora global vou dialogue on youth participation. apresentar os insights sobre o diálogo global com os jovens participantes e pais. Maybe the admin could mute. Yo la verdad luego los pongo más hacia la ventana. Please mute your mics. Me gusta hacer mi abuela. Igual me va a hacer aquí por Hola, compañeras, tu micrófono. Compañeras, tu micrófono. No, ahorita. And someone Is it? can the Like, host mute Whoever has the Antonia? admin rights can mute the participants or Yeah, turn- but I don't see them because I see your. That's the problem. Okay, she is muted now. Okay, amazing. When we did a consultation Então, quando fizemos uma consultoria com os pesquisadores jovens dos países nórdicos e Países Baixos, nós percebemos que como estes países não foram percebidos como participantes do neocolonialismo, como se não fossem culpados de definir tais relações. Então, para pensar sobre relações coloniais, nós percebemos que mesmo assim é importante as situações, mas é importante porque tem um conceito próprio dos países europeus, leste europeus, se auto-vitimiza. Então, mas os problemas de neocolonialismo são vistos como problemas do ocidental. Então, eles não se sentem como são participantes da extração e problemas no sul global. Por que isso é importante? Porque
Porque os países na Europa Leste não é nem o sul global, nem no sul, o norte global. Então, os pesquisadores descrevem isso como que na Europa tem um sul global interno. Então, no leste europeu, tem-se os privilégios de branqueamento sobre os colonizados. Por exemplo, você pode ver essas fotos da Lutânia, em que estão vendendo a sua própria floresta. Então, quais são algumas das sugestões dos jovens de todos os lados do global? Ásia, Europa, América Latina, África, que precisamos tratar dessas estruturas de forma holística e que todos estão envolvidos de sua própria forma e, claro, para isso precisamos superar as restrições entre as fronteiras do sul global, entre outros países. E também precisamos destacar as alternativas epistemológicas referentes à natureza, porque nos países bálticos temos que provocar outras metodologias científicas e também precisamos outros modos de interagir e pensar nas tradições locais para sair da crise climática. Obrigada. Okay, good. Ok, tá bom. Isso foi uma outra perspectiva. E eu gostei das ideias. E, claro, o dono da maior floresta no Quênia. Então, isso trata de muitas questões que você tratou. Olá, todo mundo. Se não, eu vou desligar minha câmera. Vocês estão me escutando? Então, obrigada pelo convite. Meu projeto é muito concreto. No 1º de agosto, em Helsinki, eu penso em tratar da Aliança Nórdico pela Paz. E fazer outro tipo de ONG para o evento de Helsinki. E outro evento vai ser no 1º de julho, que seria uma coisa diferente de uma abordagem acadêmica, mas que isso vai ser no dia 30 de julho, para pensar na Aliança Nórdica pela Paz. E a declaração de Helsinki de 1975 é muito importante e simbólica. Então, é muito importante usar este simbolismo e não e usar a mesma data que foi declarada. Então, o evento inicial tentou evitar esta data, então eles querem fazer no 31 de julho. E então acho que deveríamos organizar para o 1º de agosto. Seria ótimo que se tivéssemos o máximo de participantes possíveis. E existe um evento paralelo no 31 de julho, e já temos conteúdos para isso, e acho que ainda temos espaço para acrescentar mais conteúdo. Mas minha abordagem
pessoal, para segurança é o seguinte: nós precisamos multilateralismo e segurança de multilateralismo. Por exemplo, na Rússia, precisamos trabalho multilateral e não poderemos excluir nenhuma participante. Talvez podemos lançar esta proposta à OSCE para o público no 1º de agosto e pensar numa cúpula de paz para negociar com os estados, os governos e paz sustentável e arquitetura da nossa governança. Esse seria meu sonho como um evento de ONGs. E para falar com os decisores, as pessoas que decidem, oficiais, para pensar nas declarações de Istambul, Paris, entre outros países. Basicamente é isso. Obrigada. Obrigada. É o tempo not focused because there has some changes had to be done, and I forgot actually Heidi Meinzold from havia algumas mudanças, mas agora e todo mundo continua mantendo o tempo curto, vamos alcançar tudo que precisamos alcançar hoje. Agora, a Ucrânia. There, Yuri, take the floor. Thank you, Tord, and I will need a bit more time. Eu vou precisar mais tempo. 8 or 9 minutes. Greetings and peace como from Kyiv, friends. Talvez 8 ou 10 minutos. Please. Então, Yuri vai apresentar. Vou começar com a história de tirania e coragem. Então, os defensores de direitos humanos começaram a trabalhar na Ucrânia. E, apesar disso, de campos soviéticos conseguiram escrever cartas às cortes internacionais sobre o desarmamento. A carta diz: se a guerra de ideologia apoia armamento, os corações de desarmamento são necessários. Eu estou aqui para dizer o mesmo, que o desarmamento, ações internacionais, começa a partir do desarmamento dos nossos corações. Então, milhões nas ruas da Europa protestaram contra as armas nucleares que impediram a Guerra Fria. E também isso ajudou a paz em Vietnã e outros países que estavam em guerra no passado. Então, a proposta para Helsinki mais 50 tem partes boas, como a crítica sobre o nacionalismo, o armamento, a ideia de sustentabilidade e respeitar os direitos humanos. Mas a declaração também tem outros problemas. Enfatiza soberania absoluta, e isso é um problema. E falta referências sobre direitos humanos e a urgência de resistência contra a violência e todo tipo de tirania. Então, os grandes poderes que estão em disputa
como um século antes, agora eles estão totalmente destruídos, porque é impossível trazer paz internacionalmente se não trazemos paz para todas as comunidades locais e todo tipo de vida. Então, civilizações que usam armas nucleares são um absurdo quando eles estão destruindo todo tipo de vida, milhões de vidas, e estão promovendo guerra e não a paz. A corrupção, como a soberania na Rússia, que permite matar pessoas inocentes e que está destruindo cidades, até mesmo nesta noite, cadê o paz mundial para resistir Putin? Se você não está pronto para resistir à guerra de forma pacífica, isso pode acontecer com você também. Talvez você pode acordar com explosões nas suas cidades também. Eu tenho que me esconder das bombas e armas lá fora. Considera casas de 9 andares, prédios de 9 andares, que são lares das pessoas que foram destruídos, e crianças e pessoas assassinadas. Você pode ver na Europa que há detenção forçada nas ruas de jovens, homens, pessoas gritando e resistindo. E as deportações, como o Departamento de Segurança aqui em Ucrânia e nos Estados Unidos, temos o Departamento de Segurança e todo mundo está protestando. Aqui na Ucrânia, tem muitas pessoas conscientes, mas as pessoas são oprimidas por não querer se tornar parte do exército. Pergunta a si mesmo se você trabalhou suficientemente para ajudar seu país para resistência não violenta, porque os militares poderiam sequestrar sua soberania e liberdades e te forçar a participar da guerra. E você pode ver notícias aqui na Ucrânia sobre e os participantes aqui que têm coragem enfrentam matança física. E essa construção de guerra vai ser chamada de democracia. E as pessoas intimidadas vão apoiar a guerra e a ditadura militar à força. E depois que a imprensa, influenciada pela ditadura, e que vai levar à tortura de pessoas que não são obedientes, como se tivéssemos julgamento tribunal. De ser negado o direito de sair do teu país durante a guerra ou qualquer tipo de exílio em outros países, porque outros países têm um sentimento contra imigrantes e refugiados. E pode ser que generais podem controlar seu país e controlar as Nações Unidas, porque eles odeiam a ideia de um mundo em paz.
Tudo isso são faz parte do lado escuro da soberania. Então, eu sugiro que vocês apoiem a democracia, não a opressão, e não a soberania, e não o direito a matar. Por favor, apoie a nossa campanha para ajudar as pessoas, tanto da Rússia e da Ucrânia, para manter nossos direitos humanos e não permitir as matanças, para manter guerras. Vamos criar uma cultura de paz. Implementar o direito à paz é a solução. A enganação de poder absoluto está embaixo do conceito de soberania absoluta. Isso é antidemocrático. Isso não permite a expressão eu vou concluir. A comunidade internacional só precisava parar com a guerra se tivermos uma cultura de paz e começamos com os níveis domésticos e locais. Então, eu quero enfatizar que na declaração que haja uma reformação da soberania para a necessidade de resistência global contra as ditaduras militares e que apoiamos a proteção dos direitos humanos. Então, quando recusamos o direito de matar, não haverá mais guerras no mundo e seria um mundo bonito. Então, às vezes, como facilitador, você tem que desistir. Eu espero que os outros vão seguir o exemplo de Hans Hedrich. A questão é que já estávamos atrasados hoje. To come. So we are caught in a little bit moment 22. So now we continue and we continue with Vera Zalka from the Hungarian Social Forum. Welcome, Vera. Agora vamos continuar. Hi, everybody. It is Olá a todos. But I will try. In my contribution, I would like to underline, na minha contribuição, gostaria de sublinhar o que pensamos em guerra e paz, mas precisamos tratar das questões econômicas. Let's take an example. The US and allies stated they won the Cold War. Then why as alianças nos Estados Unidos dizem que não querem uma guerra fria, mas ao mesmo tempo parece que estão em diálogo com a Rússia, que deveria ser seu inimigo. Isso não tem sentido. E apenas nos seus interesses econômicos. E após 1999, porque já havia uma segunda guerra mundial na Europa. Achamos que isso não poderia acontecer, mas aconteceu. E eles inventaram uma forma de greve e usaram pessoas da Lutânia até mesmo na semana passada. Temos propostas de desarmamento, mas ao mesmo tempo existe a promoção de militarismo. Então, a questão de capitalismo está em crise. Então, a partir da produção militar, querem melhorar a economia. A guerra é uma
é uma empresa muito lucrativa. Então, nossas vidas estão entrelaçados no imperialismo. Eu quero compartilhar meu desapontamento por causa dos fundos que estão apoiando o militarismo. E isso destrói as ideias de paz. E isso não é aceitável. Precisamos mudar. Isto precisa ser mudado e precisamos discutir isso. Nós não podemos suportar. Nós queremos apontar que as pessoas precisam trabalhar na paz. E aqueles que trabalham nas bases militares são os lugares que proporcionam sua sustentação. Então, precisamos pensar na produção de armas e plantas de produção de armas da mesma forma que as Nações Unidas não têm o poder e respeito que precisa. Então, precisamos pensar nas demandas dos povos e não é aceitável que os Estados Unidos tenham tomado uma posição de poder sobre nações e não punir e punindo empresas e companhias que não obedecem aos interesses dos Estados Unidos ou povo comum. Na OTAN enforça os potenciais globais em cima dos povos e outros países a partir de guerras forçadas. E sobrepondo o papel das Nações Unidas, que não pode impedir as guerras. Então, estas são algumas das causas que precisamos pensar para uma discussão pública e diálogos de paz e de negociação para conviver em conjunto. E pensar numa forma mais consciente de viver. Todos os países da Europa deveriam estar nesta mesa de conversa, sem exclusão, e mais intervenções para não permitir a violência. Obrigada. Now I lost track because I don't. There we are, right? No, it was missing anyway. So now we come into the French section. Agora vamos falar sobre. Agora vai ser nossos palestrantes que falam francês. Uma das coisas que eu acho interessante sobre este processo é que temos pessoas que falam francês, português, espanhol, inglês. Então, agora eu passo a palavra para a Patrícia, da França. Pour cette invitation. Bonjour à tous les amis du Forum social mondial ou des mouvements. Patrice, I just asked people if they know how to find the translation. Okay. There is in the menu, there will be a globe, sort of, and there you will find English if you want to have the translation from French to English. Sorry for not remembering before. Please move on, Patricia. Oui, alors donc bonjour à tous, bonjour merci à Tord pour cette invitation et bonjour aux amis du Forum social mondial, puisque nous sommes aussi des membres du Conseil international du Forum social mondial. Alors moi je suis de Attaque France
Et je voudrais donc commencer par le mot France, car il se trouve que la France joue un rôle majeur dans la généralisation, dans cette militarisation croissante, puisque nous avons le malheur, je dirais, en tant que mouvement social de gauche en France, d'être le deuxième exportateur, d'être devenu le deuxième exportateur d'armes dans le monde depuis 2023, après la Russie, mais je veux dire, après, pardon, les États-Unis et avant la Russie, mais deuxième exportateur, autant vous dire que pour l'économie française, la production d'armes est absolument indispensable. Nous sommes aussi, évidemment, possesseurs de la bombe atomique et nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme avec 4 autres pays qui sommes les 5 membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de veto, qui sont les 5 plus grands producteurs d'armes du monde. Donc, autant vous dire que arriver à la paix dans ce contexte, c'est compliqué. En plus, en France, on continue à être un État impérialiste et colonial. On est allé au Sahel, on a en Nouvelle-Calédonie, Kanaki, et il y a comme ça plein d'exemples encore de la brutalité française post-coloniale, ou voire même encore colonialiste. Alors, face à ça, les mouvements de la paix en France ont connu différentes évolutions et notamment pendant la guerre froide, hein, où ils ont été forts et après la guerre froide. Là, on peut dire qu'on n'a pas la même puissance que par exemple en Italie, la même force à travers les mouvements de la paix de mobilisation qu'en Italie par exemple sur le Stop Rearm Europe. Mais en revanche, ce que l'on voit se dresser en France de très intéressant, et je vais arriver à Attaque, c'est qu'il y a de plus en plus de convergence de lutte entre les mouvements pour la défense de la terre, de l'eau, du climat, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements anticolonialistes et les mouvements de guerre à la guerre. Et je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur cet exemple de coalition qui se met en place pour lutter et on se rend compte qu'au fond, l'extractivisme, la lutte contre le capitalisme, l'extractivisme, le colonialisme, ça va évidemment avec l'impossibilité d'une paix durable dans notre monde. Alors dans ce contexte, Attaque, qui a été créé en 1998 pour désarmer, c'était le mot utilisé, les marchés, continue à avoir des actions pour désarmer les marchés, mais de plus en plus, on s'interroge donc sur la nécessité de désarmer le militarisme et de désarmer d'ailleurs les États. Alors, on a signé l'appel Stop Rearm Europe. Il y a d'ailleurs eu plein de discussions à l'intérieur de Attaque, notamment par rapport à la guerre et à l'occupation de l'Ukraine par la Russie. Faut-il ou pas livrer des armes au mouvement de résistance en Ukraine? Donc ça n'était pas simple, mais on a signé cet appel. On a aussi des campagnes pour dénoncer nos banques, nos industries qui vendent des armes à Israël, donc les banques complices, comme les banques toxiques d'ailleurs. Par exemple, on attaque la BNP très clairement. Et on est membre donc de cette coalition Guerre à la guerre, qui vise notamment en ce moment, en même temps que je vous parle, il y a le salon au Bourget de l'aéronautique et de l'aérospatiale, de l'espace, où se négocient des milliards de contrats d'armement. Et donc, il y a toute une coalition ce week-end avec des manifestations, un contre-salon du Bourget pour essayer justement de dire non à la guerre et non à la militarisation généralisée. Alors, face à la déclaration d'Helsinki, on est pour le moment. Nós precisamos dizer não à guerra e ao On militarismo. pense que, je vois qu'il y a eu des discussions dans le chat. On se dit que, bon, oui, effectivement, relancer les négociations de l'OSCE, ça nous Há semble uma bien. Alors, discussão en tant que mouvement, no Attaque, chat peut-être em que que c'est as pas pessoas notre disseram, Attaque. sim, En revanche, precisamos les lançar as États negociações, mas nesta Helsinki, organização, peut-être le que é a mentionner quelque ATAC, part, c'est-à-dire que comment avoir confiance dans des États qui, comme acreditamos soutien que inconditionnel d'Israël, qu'est-ce qu'on peut precisamos attendre de de ces informações, mas gouvernements-là? como C'est que quand même un poderíamos problème confiar dont le capitalisme est no encore au país cœur como quando Trump de la está logique apoiando économique. Et Israel? donc, on se dit que peut-être dans la Isso é o déclaration, coração de il faudrait faire mention à capitalismo cet aspect-là e avoir da un peu plus logística de econômica. correctionnalité, Então, même si on precisamos souligne pensar le côté nestes très positif aspectos d'inclure l'immigration, les e climate, women, depois questões mais les femmes aussi radicais, dans tous ces como combats-là, mais il faut quand même dénoncer le caractère e totalement pensar impérialiste des como a puissances des mudança États et de nos climática, institutions questões de internationales. imigrantes, Est-ce que tu as mulheres, tenu 5 minutes? e pensar nos
nas instituições internacionais. É isso que eu Thank poderia you dizer very em much, 5 Patricia. minutos. And we see that ATTAC is really one of the main movements now who is able to connect issues, which is a very hard thing to do. I put in the chat the link to this Stop Rearm, which is really catching very wide support from trade unions and many others. This is, of course, the kind of follow-up activity we can do Esse after é o Helsinki. tipo But the problem de here with the atividade que poderíamos dar Helsinki continuidade depois, mas o problema de Helsinki é tanto tratar o que Patrícia disse sobre que precisamos formular nossos próprios princípios. Nós somos distantes de outros governos em todo lugar, mais do que em qualquer momento. Any kind of dialogue, any kind of relationship with Qualquer governments. diálogo com todos They're os also governos, kicking on their own Helsinki eles também Accords from estão 1975. So that is tratando the dos cortes de idea of this whole process. 1975, Now I quando invite Ardo Sou from quando foi Senegal, who is the acordado main a organizer Declaração of de the next Helsinki. World Social Então, Forum, which will take place in Benin. o There was a próximo bit of misunderstanding. I FSM only vai said to ser em him that he Benin, could at least say some few words mas houve and um in what way this desentendimento, is useful for porque eu movements falei for para ele só peace falar and sobre those who are algumas defending both social questões and civil rights. So sobre please take os the direitos floor. I civis e hope you're still sociais. Então, eu somewhere. espero que você Oh, pode apresentar hopefully onde have que ele no, está. there you are, Ardo. Please take the floor and you can Ardo, speak English. pode apresentar agora e pode falar em inglês. Muito obrigada a todos meus colegas e todos do FSM. Então, vou tratar das questões na África e nossas lutas. Hoje, eu falo como membro da equipe de facilitação do FSM em Benin. Então, isto é uma oportunidade para mim para ver o conteúdo e a visão internacional. Então, só para dar minha solidariedade nestes tempos de crise e a redução de democracia, suas habilidades de viajar de México para outros países me inspira. Então, agora que estamos encontrando e conversando hoje, nos tempos de ameaças, como o que está acontecendo em Israel, é um conflito global e sabemos que é difícil impedir esses tipos de conflitos. Então, por exemplo, aumento dos preços de alimentação e a densificação de militarização é uma questão, mas que não é isolada. O militarismo e o neoliberalismo e o autoritarismo e sacrifica os poderes dos povos, mas a colonização na África não era apenas sobre o controle territorial, mas era uma questão de manter a dominação política e controle sobre os povos e erradicando identidades locais e, sobretudo, dominação econômica. E só para vocês lembrarem, como Jeff tinha costume de dizer em 1985, a colonização era dirigida pela oferta e demanda de alimentos
e todo tipo de controle econômico. Então, hoje, esta lógica não desapareceu. Através de dívidas, extrativismo e megaprojetos, imperialismo digital, apartheid. O colonialismo está vivo. Então, isso é que me incomoda. Isso é muito vivo para mim. Então, o extrativismo e disposição está mais relevante do que nunca. E isso é uma inovação política. Como você pode ver, como ontem ou há 2 dias, tivemos a reunião de G7 e nós precisamos renovar o sentido de justiça. Enquanto os governos e estados e nós reunimos em Porto Alegre, no Brasil, e depois vai ser em Benin, para construir novas relações de solidariedade. E em 2025, o FSM vai voltar para a África, na terra de resistência, espiritualidade, e seria enraizado na memória de resistência e construção de paz para todos os povos do mundo. E vamos amplificar a resistência contra o colonialismo e para apoiar a ecologia e as mulheres e paz, e soberania e justiça para todos. Vamos ser claros. Nós vamos ser copilotos. Nós não vamos perguntar se podemos ter uma cadeira. E esse tipo de convergência online, eu quero dizer que a partir da África precisamos paz. A partir da FSM, a declaração deveria rejeitar todo tipo de imperialismo e neocolonialismo, capitalismo, e que nós organizamos com a África, América Latina, Ásia. Vamos pensar não como são nossos convidados, mas que fazem parte da ordem do futuro. Vamos deixar que aproximamos a paz mundial e, finalmente, a partir da África, eu estendo um convite caloroso para todos vocês da FSM para se juntar a nós em Benin em 2026 e trazer suas vozes, suas lutas, e vamos fazer FSM uma renovação da ordem mundial de paz. Obrigada. Message from West Africa. Ubuntu, yeah. Well, I haven't been able to manage the time well. Então, não consegui fazer uma boa gestão do tempo. E já está em cima da hora e vai ter outro webinar depois. Eu espero que os participantes podem ficar. Aqueles que estão conosco são as pessoas que estão sendo nomeadas neste momento. Então, por favor, Sérgio, pode apresentar. Olá a todos. Eu vou tentar ser breve. Vamos ver.
Vou começar. Então, o resultado da reunião da Declaração Final de Helsinki foi a partir de 2 anos de discussão, diferentes estados, e durante a Guerra Fria e a necessidade de desarmamento. Isso foi uma visão a longo prazo e multilateralismo e o sistema da ONU. Mas hoje em dia, este espírito tem se perdido. Então, agora é mais urgente do que 50 anos atrás para evitar o risco da Terceira Guerra Mundial e o uso de armas nucleares. Então, a ideia de Helsinki neste momento é a partir de diálogo. Mas nós precisamos verificar o que está acontecendo agora. O que podemos fazer agora? Como que podemos relacionar a isso? Qual é a pergunta comum? Mas eu vou focar então, o sistema neoliberal e a questão de desigualdade e pobreza e, ao mesmo tempo, os poderes de pouco de estados estão destruindo o mundo. Então, eles buscam soluções para manter o poder ao destruir os recursos naturais e controlando os mercados e segurança. Então, segurança significa segurança nacional, ou seja, insegurança global e uma fragilização das leis internacionais. Então, as notícias são a regularização de relações entre os estados e o uso de armas nucleares para ganhar guerras. Não existe mais regras. Agora é conquistar ou morrer. Isso se tornou um modelo novamente. Isso é o movimento de livre comércio. Então, precisamos denunciar estas formas de destruição no planeta. Nós precisamos colocar princípios universais de volta. E precisamos que os estados e governos respeitem os direitos humanos universais. Precisamos fazer campanhas para proibir o uso de armas nucleares. Nós precisamos cobrar dos estados investir em recursos para reduzir a pobreza, as mudanças climáticas, as doenças. Os estados precisam reverter seus investimentos em serviços públicos, como educação, segurança e desastres naturais. Não é possível que eles gastem 2,7 bilhões de dólares em armas e menos de 200 milhões para combater a pobreza. E nós vamos rejeitar que a indústria precisa ser baseada na produção de armas. Então, eu acho que isso precisa ser uma agenda internacional comum e tratado na Declaração de Helsinki mais 50. Vamos tratar do desarmamento e paz. Muito obrigada. Obrigada a Sérgio, que vem de um sindicato muito forte. Agora vamos falar com alguém que trata dos direitos de mulheres.
Welcome. e que continua sendo muito Thank you very ativo. much. And A I'm Heidi. also coordinating an Muito interesting working obrigada. group Também on estou women and gender coordenando um realities grupo in the sobre a OSCE realidade area da agenda das and the mulheres civic na solidarity área platform. da And this is OSCE where I'm e nas speaking questões especially also in cívicas. this name. Então, eu vou falar sobre essas questões. Eu venho da Alemanha, de um país em que os políticos nos falam que precisamos preparar para a guerra, e é um sentimento muito medroso. Então, eu acho que precisamos preparar para a paz de forma que seja possível. E eu posso falar que ontem eu tive uma reunião com o Instituto de Pesquisas para a Paz, e eles são nossos aliados para a paz, mas agora eles apoiam os políticos, e isso é muito perigoso, porque nós faltamos esse tipo de apoio. Então, em referência à OSCE, e especialmente os valores sobre a segurança comum, sempre dissemos que a questão das fronteiras é uma grande tradição das ativistas femininas. Então, isto é a base da construção de confiança que é necessário no nível local e pensando nas relações de fronteiras. Então, estamos trabalhando em que é necessário para a vida diária, mas, claro, a abordagem local não é suficiente. Por isso é necessário que trabalhamos em conjunto com a política internacional de forma solidária. Então, essa agenda das mulheres abre as possibilidades de trabalhar além das fronteiras, e acabamos de fazer um estudo sobre este tipo de autoritarismo e esse novo nacionalismo no mundo, agora que se piorou com a guerra que esteja sendo financiado. Estes elementos estão em risco. Então, o trabalho entre fronteiras é muito importante, e a OSCE é um organismo que faz isso possível. Mas há uma necessidade para fortalecer as abordagens interdimensionais. Essas dimensões triplas, como a partir de uma abordagem feminista e de segurança, a perspectiva de segurança é preventivo e precisa ser participativo. Não é suficiente ter um centro de prevenção de conflito. E outro ponto é a dimensão humana. A partir de uma posição feminista, a forma de participar e denunciar a violação de direitos humanos não é uma questão de neutro de gênero. Então, precisamos tratar das questões na dimensão humana, em que a sociedade civil, mas não de uma forma neutra. Então, estamos encarando mais e mais combos no medo da sociedade civil. Então, precisamos preservar nossa abordagem participativa. E isso significa a integração de mulheres de forma igual e significativa.
a economia, a dimensão da economia, sem a participação da sociedade civil. Aqui, uma das minhas colegas, trabalhamos muito na economia de cuidado, mas ainda não tem chegado à estrutura da OSCE. Então, uma abordagem anticapitalista é necessária. E a última questão que já ouvimos hoje, é que a justiça climática é uma questão de direitos humanos, de segurança. Então, a OSCE precisa fortalecer essas questões. E outra questão, no Acordo de Helsinki, os princípios fundadores, existe uma cooperação com o Mediterrâneo, com o Médio Leste, para que haja mais acesso para as pessoas de países na outra parte do mundo, como Israel, Palestina e outras regiões onde precisamos trazer mais paz, que eles possam participar. Obrigada. Obrigada, Heidi. Temos uma nova sessão para a América que vai começar daqui a pouco, então vamos ser mais breves. Thomas Wallgren from Finland. So, Peter. Então, Peter, por favor, seja breve. Olá a todos. Então, eu quero mencionar que neste ano estamos celebrando o aniversário de 70 anos de fraternidade da NPA. Então, vamos ter algumas celebrações nacionais no 25 de outubro. Vamos ter um fórum sobre a vitalidade de paz. Então, talvez vamos fazer uns convites. Então, estamos vendo sobre o militarismo de alguns estados que disseram que ia proteger os outros. Então, estamos vendo que as Nações Unidas, em 1975, participou dos processos de paz, mas a permissão de militarismo em certos territórios, como Auschwitz, e as sanções dos estados e as sanções contra as federações. Vamos trazer políticas a favor da paz e atividades diplomáticas dos militares externos e pensando naqueles que estão participando da guerra na Ucrânia. E vamos buscar uma iniciativa de paz na Europa. Mas estes não têm tido muito êxito. Mas os membros da OSCE têm permitido que Rússia e Bielorrússia participem para que podemos ter uma chance
para apelar seu ministro, o primeiro-ministro, para tomar outras decisões. Mas o programa da reunião vai ser dirigido pelo líder pelos líderes para que podemos pensar em parar a destruição e a matança de pessoas inocentes com a participação da ONU. E pensando em Bielorrússia, no Acordo de Helsinki. Então, no 1º de dezembro, em Viena, vamos fazer uma ação em que eu quero que todos participem. Vamos comunicar todos os detalhes desse evento. Talvez precisamos que as cortes investigam as ações dos parlamentares em Bielorrússia também. Não sei se isso vai ajudar, mas precisamos de umas regras para os comportamentos dos governos. Obrigada e muita sorte nas suas atividades de Helsinki. E agora temos o último palestrante. Que cabe dentro desta discussão muito bem, porque ele participa do movimento de paz que tem sido impactado pelas situações de guerra e conflito. E ele trata de questões de imigrantes. E ele também é um político sociodemocrático, é um professor inspirado pelo Gandhi. Então, por favor, se apresenta, Thomas. Obrigada. Tem sido muito interessante escutar vocês e compartilhar com vocês. Agora nós estamos no tempo das luzes nórdicas no céu. Mas eu tenho que dizer que o céu político também é muito escuro neste momento. Então, precisamos dos movimentos de ativistas dos países nórdicos e inspiração da cooperação internacional mais do que nunca. Eu quero compartilhar com vocês o modelo das políticas nórdicas e que eles são em declínio. Estamos perdendo nossas vozes de paz e segurança comum no âmbito de políticas internacionais. Então, também temos uma visão doméstica. Então, neste momento, temos muitos ataques sobre o livre comércio no nosso país e se juntando à OTAN. Eu quero compartilhar um exemplo dessa escuridão nos tempos da Finlândia, que é no ano passado, o parlamento aceitou a cooperação de defesa com os Estados Unidos, que permite a construção de bases militares na Finlândia. Mas esse acordo passou sem todos os votos do parlamento. Então, todos os membros parlamentares deveriam participar, mas eles têm feito acordos de militarismo. Então, se você vem para a Finlândia, o que é difícil para nós é que estamos encarando a realidade que as soluções duradouras de paz global para todos requerem
a integração das questões que nós nem necessariamente percebem. Então, nós sempre achamos que nós éramos uma luz no planeta, mas isso nunca foi verdade. Sempre havia uma imagem falsa sobre nosso modelo de sociedade poderia ser replicado para o planeta, mas agora estamos nos juntando ao clube ocidental dos privilegiados. Não porque temos medo da Rússia, mas porque temos medo de perder nossos privilégios como elites na sociedade de consumo. Então, quando você vem para Helsinki, primeiro vamos celebrar que há 50 anos tivemos uma declaração sobre um mundo melhor do que temos hoje. E nós vamos celebrar esse espírito de construir confiança e desarmamento. E também vamos ver que nas reuniões de Helsinki, neste verão e em Benin, no ano que vem, do FSM. Mas eu acho que o que é difícil para nós encarar é que precisamos construir uma forma de integrar todas as questões para justiça global e direitos na Finlândia e no mundo. Então, precisamos, meus amigos, toda a inspiração de vocês, todas as suas vozes aqui na Finlândia. E queremos construir um mundo bonito juntos. Nós precisamos de vocês aqui em Helsinki e vamos compartilhar mais em Benin também. Muito obrigada. E muito obrigada a todos pela sua participação e todos os palestrantes que se prepararam. Eu acho que as últimas palavras resumiram tudo de uma forma muito precisa. E estamos vendo que o futuro vai ser melhor e agradecemos aos intérpretes e esperamos que conseguimos mais intérpretes para que podemos nos comunicar melhor nesse mundo multi. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Todos agradecendo uns aos outros.